Pessoal, hoje a gente está retornando com a nossa EBD sobre a família. Teologia da família é o tema anual da nossa EBD. No primeiro bloco, a gente tratou do tema da família à luz das Escrituras, propriamente ditas. A gente analisou o que a Bíblia tem a dizer sobre família, casamento, criação de filhos e tudo mais. Nesse segundo bloco, intitulado a Teologia e a Família, a gente vai ver o que a teologia, o que o desenvolvimento teológico em cima da revelação cristã tem a dizer sobre esse tema. E para isso, a gente vai estudar o que grandes teólogos da nossa tradição disseram sobre o casamento, sobre a criação de filhos e sobre a família em geral. Hoje, a gente vai estudar o que Agostinho de Hipona, o grande Santo Agostinho, tem a nos ensinar sobre o casamento. Teologia do casamento segundo Santo Agostinho. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por esse retorno da EBD sobre família, esse tema tão importante. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor me use para que, em meio a esse tema, a gente possa extrair lições práticas e úteis para as nossas vidas e que o Senhor prepare o coração de cada um que está aqui para ouvir. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, diversas vezes eu repito aqui, nessas aulas, da importância que é nós lermos autores antigos. Por quê? É natural que os autores contemporâneos a nós tenham os mesmos pontos cegos, os mesmos vícios de entendimento que nós temos, porque eles são fruto da nossa mesma cultura. Por melhor que eles sejam, e tem muitos bons autores escrevendo hoje sobre casamento, tem bons livros contemporâneos sobre casamento, mas dificilmente eles vão conseguir enxergar casamento e família de forma fundamentalmente diferente de nós, porque eles são fruto desse mundo e estão dialogando com a mesma realidade que nós dialogamos. Por isso que é fundamental a gente ler autores do século passado, a gente lê autores como Agostinho, que escreveu há 15 séculos, porque ele não está enfrentando as coisas que nós enfrentamos e os limites que a cultura impõe para nós. Então eles conseguem falar de forma muito mais livre de coisas que hoje a gente tem que tomar diversos cuidados para falar. Então é fundamental que a gente tire algum tempo para ler esses autores antigos, como eu já sugeri aqui, Herman Bavinck, no seu livro sobre a família cristã, que tem 100 anos já, e Agostinho, ele escreveu um livro no V século intitulado Dos Bens do Matrimônio, sobre os bens do matrimônio, que está naquela coleção da Paulus, coleção sobre patrística, e que você encontra no Kindle. Não é um livro de mais fácil leitura, mas é um livro que eu recomendo enfaticamente que os irmãos leiam, justamente por esses motivos que eu estou apresentando. A gente tem o hábito de ler esses autores antigos no que diz respeito às grandes doutrinas teológicas da fé cristã, a predestinação, o livre-arbítrio, etc. e tal. E recentemente a gente tem resgatado muito desses autores antigos. Só que eu percebo que ainda falta um resgate do que esses autores têm a dizer sobre ética, sobre moral, sobre política. E é isso que é fundamental para nos ajudar a romper os pontos cegos da nossa cultura. E eu diria que hoje as maiores ameaças que a gente sofre enquanto igreja são justamente aquelas ameaças dirigidas à nossa concepção, à nossa cosmovisão política, ética, etc. e tal. A nossa ameaça que a gente enfrenta hoje não é a ameaça ariana ou coisa do tipo. É a ameaça justamente a esse núcleo de valores que a gente defende. Agostinho, ele é acusado reiteradamente por supostamente ter introduzido uma concepção muito pessimista em relação à sexualidade na perspectiva ocidental. Ele seria responsável por uma era de trevas, de frustração sexual, opressão e controle eclesiástico, e ele é culpado por essa perspectiva supostamente negativa do sexo. O que é uma perspectiva muito ingênua por supor que um único homem seria capaz de determinar a forma que o Ocidente inteiro, durante 15 séculos, enxergaria a sexualidade. De modo que
posição de Agostinho, não tão otimista em relação à sexualidade quanto nós somos hoje, talvez seja fruto de uma percepção natural que a gente precise resgatar. E essa nossa rejeição, nosso preconceito com Santo Agostinho, talvez fale muito mais contra nós mesmos do que contra Agostinho. Por quê? A nossa cultura atual tende a reduzir o sexo ao seu aspecto lúdico, ao seu aspecto do prazer, do entretenimento, como se o sexo não fosse nada mais do que prazer, do que uma brincadeira. E quando a gente vê um autor falando, calma, não é por aí, a gente que vive numa cultura que idolatra a sexualidade tende a ver de forma negativa. Então, qual seria a reação de Agostinho se ele retornasse ao mundo hoje e tivesse que avaliar a atitude moderna em relação à sexualidade e ao casamento? Penso que ele identificaria dois fenômenos que ele mesmo experimentou em seu próprio tempo e que nós enfrentamos no mundo hoje também. O primeiro é o desprezo pelo casamento e o segundo é uma exaltação demasiada do prazer sexual. Por um lado, o casamento é visto crescentemente como uma instituição ultrapassada, uma instituição falida, uma instituição que não se justifica mais no mundo moderno, ao passo que abundam alternativas ao casamento, como união estável, casamento entre pessoas do mesmo sexo, casamento temporário, coabitação, a ponto que a própria noção de casamento tem perdido qualquer conteúdo objetivo. A gente não sabe mais dizer para que serve o casamento. E não sabendo mais dizer para que serve o casamento, a gente não consegue responder quando nos pressionam a estender o direito ao casamento para além da união entre o homem e a mulher. A gente não consegue mais entender por que o casamento não pode se dar entre várias pessoas, ou por que o casamento não pode se dar entre duas pessoas do mesmo sexo. Talvez a maior parte dos nossos contemporâneos não chegariam a dizer que o casamento é mau, mas talvez haja uma dificuldade, inclusive entre nós, de explicar claramente por que o casamento é bom. O que é de bom que justifica o casamento? E por outro lado, o descrédito ao casamento anda junto a uma certa onipresença da sexualidade em quase todos os aspectos da vida, o que, paradoxalmente, acaba resultando na sua trivialização. Porque o sexo foi completamente desprovido de qualquer sentido maior, como eu disse no início, tendo sido reduzido ao seu aspecto lúdico, ao seu aspecto de entretenimento. E quando a gente perde a perspectiva do eterno, a gente perde a perspectiva do sentido, a vida ela se torna cansativa. Como disse Viktor Frankl, numa célebre frase, ele fala que quem tem um porquê suporta qualquer como. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Quando você sabe o sentido da vida, as dificuldades se tornam muito mais fáceis de serem enfrentadas. E esse é o motivo pelo qual o mundo moderno sofre tanto de problemas psicológicos. Ninguém sabe mais por que está vivendo. Esse é o motivo também porque o casamento hoje é uma instituição praticamente falida. Porque ninguém sabe mais para que serve o casamento. E se você não sabe para que serve o casamento, na primeira dificuldade você evidentemente vai se frustrar. Mas a gente esquece que tudo aquilo que é bom exige um esforço. Ninguém gosta de acordar às 6 horas da manhã para trabalhar. Eu não gosto. Por que você faz isso? Porque você vê sentido naquilo. Você sabe que se você estudar, se você trabalhar, você vai ter uma vida mais confortável, vai conseguir prover para a sua família, vai conseguir sustentar a sua comunidade. Então você vê sentido naquilo. E por isso que você acorda cedo mesmo com sono, você vai trabalhar com dor de cabeça, você tolera um chefe que não é dos melhores, porque você vê sentido naquilo. Quando a gente não vê mais sentido no casamento, o casamento também começa a ser banalizado, perde o sentido, e a sexualidade também perde o sentido. E a relação sexual não é mais considerada como algo sagrado, repleto de sentido maior, que caracteriza uma união humana singular, a do casamento, e reservada aos esposos, a marido e mulher. A atividade sexual não mais implica uma profunda dedicação de alma, uma profunda dedicação integral da pessoa, e agora ela pode ser
temporária, pode ser casual e pode ser promíscua. Qualquer um, mesmo uma pessoa do mesmo sexo, pode ter um parceiro sexual bom e legítimo. Ocorre que o homem ele pode suportar tudo, menos a falta de sentido. E quando a gente perde o sentido da vida e o sentido das coisas que a gente faz, a vida acaba se tornando um fardo. Por isso, Agostinho se torna fundamental como um corretivo a esses desvios típicos da nossa era. Então, seria Agostinho um pessimista em relação à sexualidade? A gente precisa atentar para duas das grandes controvérsias nas quais Agostinho se envolveu na sua época. A primeira delas contra os maniqueus, contra a doutrina maniqueísta. A segunda delas contra Pelágio e a doutrina pelagiana, que negava a realidade do pecado original. A doutrina maniqueísta atacava o casamento. Por quê? Como gnósticos que eram, eles tinham uma compreensão de que a realidade criada era má. Se a realidade criada era má, trazer um ser humano à vida certamente seria algo mal também, porque você está corroborando com a fomentação dessa matéria que é ruim. E por conseguinte, se trazer um ser humano à vida é algo ruim, o casamento também era algo ruim, era algo inferior, que deveria ser combatido. A perspectiva pelagiana, por sua vez, na sua antropologia demasiadamente pessimista, lembremos que Pelágio era aquele que negava a realidade do pecado original e dizia que o ser humano podia sim ser salvo pelo cumprimento da lei, porque ele tinha capacidade natural para isso. Era uma perspectiva muito otimista em relação à natureza humana. Então, no pelagianismo, e a gente vive numa cultura pelagiana, uma cultura que tem uma noção antropológica muito otimista, que vê o ser humano como demasiadamente bom. Quando o ser humano é visto como demasiadamente bom, tudo aquilo que ele faz também é bom. E se a gente tem uma compreensão errada e demasiadamente otimista da natureza humana, a gente não vai entender por que o sexo também é maculado por essa realidade do pecado. E por que o sexo precisa de regras para ser vivido de forma correta e não pode ser vivido da forma que satisfaça qualquer um dos nossos interesses. Isso explica em grande parte a ênfase de Agostinho no papel procriativo do casamento e da relação sexual, no papel de gerar filhos que o casamento tem. Mas não é verdade que Agostinho, ou qualquer grande teólogo da tradição cristã pós-Agostinho, considere que a procriação seja o único bem do matrimônio ou do casamento. E aqui é bom fazer uma parte, porque eu vejo muitos pastores, principalmente nas redes sociais, que afirmam que a Igreja Católica ensina que o casamento é só para procriação, que não é verdade. Não é verdade. E para a gente fazer uma boa crítica àqueles que a gente discorda, a gente tem que fazer uma crítica justa, né? O que a Igreja Romana defende é que o aspecto procriativo do sexo não pode ser dissociado do seu aspecto unitivo, do prazer. As duas coisas têm que andar juntas. Mas nenhuma grande denominação defende que o sexo seja exclusivamente para o prazer, para a procriação. Agostinho vai muito além disso. Ao defender a bondade do matrimônio, ele oferece uma análise dos valores essenciais, valores profundamente humanos e bênçãos inerentes ao matrimônio, ao casamento, que demonstram a beleza, a nobreza e por que o casamento é bom e é atrativo para o ser humano. É a doutrina agostiniana dos bens matrimoniais. E Agostinho vai distinguir 3 bens inerentes ao matrimônio, pelos quais o matrimônio é sim considerado algo bom. São os 3 bens: fides, proles e sacramento. Fides, a fidelidade; proles, a procriação, os filhos; e sacramentum, que é a representação do mistério da união entre Cristo e a Igreja. E, portanto, a inviolabilidade do laço matrimonial. Tratam-se de autênticos bens que envolvem o casamento e não se reduzem à procriação. Se há uma caricatura comum
de considerar o pensamento agostiniano como reduzindo o sexo à procriação, o que há, na verdade, é uma redução da perspectiva atual do sexo ao seu aspecto, como eu falei, e repito novamente, ao seu aspecto lúdico, ao seu aspecto do prazer. E o que influencia também, muitas vezes, a forma que nós cristãos entendemos a sexualidade e o casamento. A gente tem uma reticência em observar restrições à sexualidade e ver e entender que o sexo, embora envolva o prazer também, ele não é só para o prazer, ele tem uma finalidade, outras também. Assim, os bens matrimoniais, eles são bênçãos de Deus inerentes ao matrimônio, antes de serem obrigações. A obrigação da fidelidade, a obrigação da criação de filhos, a obrigação da representação do mistério da união entre Cristo e a Igreja, eles são antes bênçãos que Deus concede a nós por meio do casamento. A fidelidade é certamente um bem a que qualquer ser humano aspira. Todo ser humano tem esse anseio natural de uma fidelidade mútua, permanente e exclusiva com o seu cônjuge. O ser humano tem esse desejo profundo de pertença, de estabilidade, e é isso que o matrimônio cristão oferece. Ele oferece um ambiente em que você pode livremente amar e ser amado, num ambiente de estabilidade e segurança que nenhuma outra relação pode te oferecer. E por conseguinte, uma relação onde a expressão da sexualidade ela é muito mais segura, porque ela é mais estável. E isso é principalmente relevante e protetor para a mulher, que é quem mais tem a perder numa relação sexual instável e descompromissada. É o casamento que provê esse ambiente seguro, esse ambiente estável, para você se entregar verdadeiramente, se integrar integralmente, doar a si mesmo para a criação de filhos e para algo maior. Nesse sentido, a fidelidade matrimonial é uma boa nova. A gente vive num contexto em que cada vez mais a fidelidade ela é desprezada ou tratada com incredulidade, e uma cultura que zomba e descrê da possibilidade da indissolubilidade de um matrimônio. Nesse contexto é necessário ratificar essa boa obra, essa boa nova da natureza definitiva do amor conjugal que tem em Cristo a sua fundação e a sua força. Esse é o bem da fidelidade, fides. O segundo bem que Agostinho identifica é o bem da prole, é o bem da procriação. E talvez aqui seja o aspecto da relação conjugal em que o homem moderno mais se distancie da perspectiva cristã clássica e da perspectiva agostiniana aqui. Se embora o casamento não tenha como finalidade exclusiva a procriação, é certo também que o casamento serve à procriação. Sejam férteis e multipliquem-se. É preciso que o casal esteja aberto à vida que pode ser fruto dessa união, porque Deus criou o casamento para isso também. A perda contemporânea do sentido da bondade da procriação humana, da singularidade de cada ocasião em que duas células se tornam um filho, ou um esposo se torna pai ou mãe, sugerem uma desvalorização do conceito da vida e do privilégio de sermos cooperadores com Deus da criação de uma nova vida. Em resumo, o principal valor que muitos dos nossos contemporâneos veem na relação homem e mulher seria alguma forma de companheirismo sexual. Muitos dos casamentos hoje se resumem a nada mais do que uma parceria sexual. Não há uma união de alma, não há uma dedicação integral. Na verdade, há quase que vidas separadas que só são unidas pela relação sexual. Não se unem em valores, não se unem na vida financeira, cada um vive uma vida separada e só se une no aspecto sexual, que deveria ser antes o cume de uma vida de dedicação e de entrega dos cônjuges. Então a sexualidade e não a conjugalidade
tem se tornado o ponto de referência do casamento moderno. E o terceiro bem é o bem do sacramentum. Sacramentum, em latim, significa mistério. E é essa expressão que Paulo usa em Efésios 5, quando, ao se referir ao casamento, a união entre homem e mulher, vai dizer que é grande esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Porque ali ele está dizendo que, fundamentalmente, a união matrimonial entre um homem e a mulher representa esse mistério profundo da união, da unidade entre Cristo e a sua Igreja. E é por causa disso que a união matrimonial ela é indissolúvel. A rigor, a priori, ela é indissolúvel. E é esse o privilégio que nós temos enquanto cristãos de, nos nossos casamentos, representar e espelhar essa relação misteriosa e fundamental entre Cristo e a Igreja. Então, a análise desses três bens nos provê a razão do casamento e nos provê o sentido para que a gente se case e para que a gente sustente um casamento. E quando a gente tem um porquê, o como se torna muito mais fácil. Quando você sabe para que serve o casamento, se torna muito mais fácil, muito mais tolerável enfrentar as inevitáveis adversidades e dificuldades da vida conjugal. E isso também tem um aspecto relevante para aqueles casais que enfrentam uma dificuldade específica em um desses bens do matrimônio. Porque se você casa com uma perspectiva errada, se você casa para se satisfazer pessoalmente enquanto indivíduo, o casamento vai te frustrar. Se você casa com uma perspectiva aparentemente nobre, mas reducionista, você também pode se frustrar quando essa perspectiva não for concretizada. Tem muita gente que casa exclusivamente para ter filho. E se o casal for estéril? Acabou o casamento. Quando a gente tem essa perspectiva de que o casamento ele tem três bens: a fidelidade, a permanência, a segurança e a estabilidade, os filhos e a representação desse mistério fundamental, quando você sofre em algum desses bens, você ainda tem os outros dois para segurar. Um casal que enfrenta uma crise fruto de um adultério, que é algo trágico na vida de um casal, algo extremamente difícil de tolerar. Tão difícil que o próprio Cristo estabeleceu isso como cláusula excepcional de divórcio. Não ideal, mas por considerar a dureza do nosso coração. Quando a gente tem a perspectiva de que o casamento não serve só a fidelidade, ainda há o aspecto dos filhos e do mistério, se torna um pouco mais fácil tolerar e perdoar um adultério. Porque a gente pode parar e pensar, embora a gente tenha falhado aqui, a gente tenha perdido aqui, o nosso casamento ainda serve a algo maior, que são os nossos filhos, que é a representação desse mistério entre Cristo e a Igreja. Ou um casal que casa ansioso por ter filhos e se entregar e descobre que é estéril. O casamento não perde o sentido, porque não é esse o único bem do casamento, a criação de filhos. Mesmo um casal estéril ainda pode gerar vida de outras maneiras no serviço à sua comunidade, e ainda assim tem o bem da fidelidade e ainda tem o bem do mistério. Ou um casal onde a mulher ou o marido se converte, mas o cônjuge não é cristão e falha na representação desse mistério entre Cristo e a Igreja, ainda assim a realidade dos filhos e da fidelidade torna o casamento válido e, portanto, essa perspectiva filosófica acerca do casamento de Agostinho nos ajuda a entender o casamento e nos ajuda também a enfrentar as crises que toda a vida matrimonial tem e a enfrentar também uma crise específica em algum desses bens do matrimônio. O casamento com um cônjuge não crente, a esterilidade ou mesmo a infidelidade. Santo Agostinho e a sexualidade conjugal.
Isso tudo nos leva ao segundo aspecto das nossas considerações, que embora a bondade do casamento venha sendo questionada e relativizada nos tempos atuais, a bondade do sexo, paradoxalmente, tem se tornado absolutizada. A mera sugestão de que haveria algo de errado no sexo é suficiente para as pessoas reagirem negativamente e mostrar, tá vendo? A igreja condena o sexo, Agostinho condena o sexo, a igreja vê o sexo como algo mal. Mas longe de ser pessimista, Agostinho nos fornece insights para a gente ter uma abordagem não pessimista e nem otimista em relação à sexualidade, mas realista. Porque há sim um problema envolvendo a nossa sexualidade. E é um problema fruto da nossa natureza pecaminosa. Não há nada, isso a doutrina da depravação total ensina, não há nada em nós que seja isento da mácula do pecado original, e isso inclui a sexualidade. Isso afeta também a sexualidade conjugal. Nem toda relação sexual dentro do matrimônio é legítima. E eu vejo muitos pastores dando conselhos tão absurdos nessa área da sexualidade conjugal. Outro dia eu vi um pastor no Instagram, alguém perguntou para ele: pastor, no casamento vale tudo em relação à sexualidade? E aí ele responde, uma resposta comum: claro que vale. Entre quatro paredes vale tudo, pode se lambuzar, fazer o que quiser, não tem limite. Isso é um discurso muito comum na igreja, mas é falso. E talvez seja revelador de uma perspectiva pelagiana da natureza humana, muito otimista da natureza humana, que vai supor que o ser humano é pecador, mas quando ele está transando, ele pode fazer o que quiser, o pecado não se manifesta ali. E revela também uma perspectiva muitas vezes liberal. O que é o liberalismo? O liberalismo é a ideia de que a consciência humana é o critério último de verdade. Portanto, o que torna uma relação sexual legítima é o consentimento explícito entre as partes. Então, se a mulher aceitou, se o homem aceitou, vale tudo. Irmãos, isso se aplica mais, essa responsabilidade, ao homem. Por quê? A gente sabe que há um desequilíbrio de poder no casamento. O homem é mais forte, o homem é o cabeça. E o poder traz grandes responsabilidades. É muito fácil o homem abusar desse poder, inclusive na hora da relação sexual. A gente sabe que a mulher, pela sua própria natureza mais submissa, muitas vezes tende a se submeter à vontade do seu marido e a fazer algo que ela não gostaria, algo que é degradante para a sua dignidade, para agradar o seu marido. E muitas vezes o marido se usa disso. Minha mulher quis. Mas muitas vezes, interiormente, ela está fazendo aquilo para agradar o homem, mas aquilo está ofendendo a sua dignidade. E não é difícil você usar um pouquinho da sua criatividade para perceber que há diversas formas de expressão sexual que são degradantes para a dignidade da mulher. E você, homem, tem uma responsabilidade de que, ainda que a sua esposa aceite, você falar não, porque isso fere a sua dignidade. Não basta o mero consentimento, há limite. Você não pode fazer qualquer coisa com a sua esposa, e a esposa não pode exigir qualquer coisa do marido. Paulo fala que o corpo da mulher pertence ao homem e vice-versa. Só que isso não é um objeto. Você está lidando com uma pessoa. Você não está lidando com um púlpito para você chutar e fazer o que você quiser. O corpo de uma pessoa não é instrumento da sua satisfação sexual. O corpo de uma pessoa é um fim em si mesmo. E você precisa considerar a dignidade daquela pessoa no ato sexual. Então tome muito cuidado ao expressar a sua vontade sexual, inclusive dentro do casamento, porque a concupiscência da carne, ela se manifesta ali também, sobretudo no desequilíbrio de poder que há entre homem e mulher. Dizer que o sexo é bom é diferente de dizer que não há nenhum problema no sexo. Há problema, e Agostinho diz que há um problema no sexo.
E o que ele diz, na verdade, é basicamente que há um problema no sexo porque há um problema na natureza humana. Então, o que Agostinho diz sobre o sexo é o que ele diz em relação à natureza humana em geral. A natureza humana é pecadora, portanto, o nosso sexo também é pecador. O nosso sexo precisa ser redimido. Assim como a gente não dá livre vazão a nenhum dos nossos impulsos, a gente não pode dar livre vazão à nossa relação sexual, mas antes a gente precisa reordenar o nosso coração para alinhar a sexualidade de acordo com a vontade, de acordo com a nossa inteligência, de acordo com a vontade de Deus. E esse algo de errado na sexualidade é essa estranha tendência humana de se centrar nas coisas da criação, especialmente na satisfação de si mesmo, como se a sua satisfação e alegria devessem ser encontradas em bens perecíveis como o prazer, em vez de bens incriados, bens eternos. E é isso que você faz quando você reduz a sua vida ao prazer imediato. São coisas efêmeras. Se a sua alegria está no efêmero, ela também vai ser efêmera. João, o apóstolo, nas suas epístolas, advertindo contra o poder dessa atração potencialmente fatal, distingue 3 aspectos da concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Agostinho ele tem plena ciência de todos os 3 aspectos, mas tem uma atenção especial à concupiscência da carne. E é por isso que ele critica as perspectivas negativas dos maniqueus, mas também resiste à perspectiva demasiadamente otimista dos pelagianos que, ignorando a realidade do pecado original, exaltavam o sexo para além da medida. Então a controvérsia pelagiana levou Agostinho a expor os defeitos da condição presente da sexualidade, e nisso ele apontava que a sexualidade, conforme nós a experimentamos hoje, não corresponde exatamente à ordem criada por Deus, como nada corresponde. Então a gente não pode ignorar essa realidade. Já caminhando para o final, então a reserva que Agostinho tem não é com a bondade do casamento, nem com a intimidade, nem com o prazer sexual, mas com o efeito da concupiscência na nossa expressão da sexualidade. E ele diz que a concupiscência não é um bem que procede da essência do casamento, mas um mal que é o acidente do pecado original. A tendência atual dá a impressão aos casados de que não haveria nada na sua atividade sexual que precisasse ser restringida, como se não houvesse nenhuma ameaça da carne, do egoísmo operando na nossa expressão sexual. E a orientação pastoral adequada aos casados, deve ajudá-los a distinguir esse elemento de egoísmo, esse elemento de concupiscência, esse elemento de pecado que pode se manifestar na expressão sexual mesmo, na relação conjugal. E a gente pode dizer que quanto mais distante o ato sexual estiver dos bens, da fidelidade, da prole e do mistério da união entre Cristo e a Igreja, mais claramente essa atividade sexual é pecaminosa. Então pense, ao se envolver sexualmente, se você tem esses bens em mente. Se você não está sendo fiel à sua esposa na expressão sexual, claramente é pecado. Se você não considera a realidade da procriação, certamente é pecado. Se você trata a sua esposa ou a esposa trata o seu marido como Cristo não trataria a igreja e como a igreja não deve tratar Cristo, então, certamente, essa relação sexual é pecaminosa. Retornar à análise agostiniana da doutrina dos bens matrimoniais nos fornece uma sólida e ampla base para uma melhor percepção do valor humano inerente ao matrimônio. O sexo é uma realidade muito complexa que pode influenciar a vida tanto para o mal quanto para o bem, a depender do nosso entendimento do seu verdadeiro valor humano e do controle da vontade, da razão sobre seus aspectos instintivos animais. E para terminar com uma citação do próprio Agostinho: bom
é o casamento, e com justiça deve ser defendido contra todo tipo de calúnia. Então, que isso aqui possa ter servido para a gente ter uma compreensão de que o casamento é um bem, e ele é um bem porque ele serve à fidelidade, à criação de filhos, e representa o mistério da união entre Cristo e a Igreja. Que com isso em mente a gente tenha mais facilidade para tolerar as dificuldades inerentes ao matrimônio, para tolerar quando um desses bens for prejudicado, e que com essa firme convicção a gente defenda o casamento das constantes calúnias e ataques que tem enfrentado no mundo atual. Amém? Pessoal, alguém tem alguma pergunta a fazer? Ou algum acréscimo? Não? Ótimo, então vamos encerrar com uma oração. Senhor, obrigado por essa aula, obrigado por termos a oportunidade de trazer um pouco do pensamento desse grande homem que foi Agostinho, para esclarecer um pouco mais a importância do casamento e que com isso a gente mude a nossa perspectiva para enfrentar eventuais dificuldades e que a gente não entre no casamento com uma perspectiva egoísta e desvirtuada. Nos ajuda nessa empreitada, em nome de Jesus. Amém.